E aí, pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, como eu havia prometido, o vídeo extra, né, de sábado, eu vou continuar, né, vou acabar de contar um dos episódios, né, que aconteceram na minha vida. Mas antes disso, eu quero levantar algumas informações aqui para vocês, principalmente a respeito do termo macumba. Para quem não sabe, macumba, ela é uma árvore, ela é uma árvore bem grande, uma árvore muito alta e que dá uma sombra, né, muito grande. Eu vou colocar a foto aqui para vocês verem. E também macumba, ela é um instrumento musical, né, um instrumento de percussão que é utilizado nas religiões afro-brasileiras como o candomblé e o banda. Outro ponto interessante também, a respeito da questão das oferendas, né? Que muitas pessoas, como é que fala, se referem, né, erroneamente como macumba também. Essas oferendas, para quem não sabe, na época da escravidão, era muito comum os irmãos, né, negros deixarem comida para esses negros fugitivos num determinado lugar estratégico e essas comidas deixadas, elas sempre vinham cercadas de fogueira, né? Eles colocavam pequenas fogueiras ao redor para que outros animais não chegassem perto desse alimento e como é que eu posso dizer, antes, né, do irmão que estava fugindo e que para que esse irmão também ele soubesse que ele estava no caminho correto, né, no caminho correto aí para o quilombo ou para determinado lugar que ele estava indo ali fugindo daquele senhor e daquela escravidão. Os despachos feitos, né, tem cada representatividade nas religiões de Umbanda, nas religiões do Candomblé, e a gente tem que respeitar essas oferendas que são feitas em agradecimento. E aí, como eu disse para vocês, também é um sinônimo, né, de ancestralidade, de lembrar, né, da época dos nossos irmãos e assim por diante, que foram escravizados e assim por diante. Então, como eu sempre digo, o que a gente tem que ter é respeito e se você não entende, se você não sabe, procura pelo menos ter o conhecimento, né? Procura ouvir o outro a respeito da religião dele, daquilo que ele acredita. A gente consegue viver assim com respeito. Outro ponto que eu quero levantar para vocês é a respeito das tão ditas, né, cotas raciais. E aí um ponto que é muito interessante, que sempre se fala, né, na questão da reparação histórica. E tem muita gente que é contra sem nem saber o porquê. Então essa reparação histórica do que tanto se fala, né, de todos esses mecanismos criados, ela foi criada, né? Ela foi feita para que se dê oportunidades iguais para essas pessoas, porque na época da escravidão, quando os negros eles foram libertos, eles não foram inseridos na sociedade. Para vocês terem uma ideia, muitos negros permaneceram ainda nas senzalas, né? Junto com os seus senhores por conta de um prato de comida, não tinha para onde ir. E os que entendiam o que era a escravidão e queria viver realmente livre, eles foram embora e aí eles vão viver à margem dessa sociedade, é onde a gente começa aí as primeiras favelas e aí é onde tem a marginalização desse povo negro. Não lhe foi ensinado nenhum ofício, não lhe foi ensinada nenhuma prática de trabalho. Esse negro, ele simplesmente ele foi jogado no mundo, à margem da sociedade, tentando sobreviver como podia. Para quem não sabe, eu fiz parte, né, das cotas raciais e aí eu vou explicar o porquê. Na época em que eu entrei na faculdade, quando você clicava, né, na opção cor raça negra, automaticamente você entrava para a cota racial. Não tinha a opção que tem hoje, eu não sei como é que é na questão de faculdades, né, porque eu não cursei nenhum curso depois disso. Mas na questão, por exemplo, de concursos públicos, você tem a opção se você quer a cota racial ou não. E aí, na época da faculdade, quando eu flegava, como eu disse, a cor, eu automaticamente entrava. Para me sair da cota, eu tinha, né, que, digamos assim, rejeitar a minha cor. Então, eu entrei no sistema de cotas raciais. E aí, o que é interessante é que as pessoas acham que a pessoa que está na cota racial, ai, que vai tirar a vaga de fulano, que isso é injusto. Não, gente. Nós também temos que bater a nota de corte. Nós também temos que tirar boas notas. Eu passei no primeiro lugar no sistema de cotas e em 23º lugar no sistema geral, para uma turma que tinha 35 vagas. Ou seja, no sistema geral eu fiquei no 23º lugar. Eu tirei a vaga de alguém? Não, eu não tirei a vaga de ninguém. E aí, é isso que vocês precisam entender. Antes da gente ter essa proporcionalidade, né, da questão do sistema de cotas, o número de ingressos de pessoas negras nas universidades, ele era muito baixo.
Ele era muito baixo. Então, isso é uma chamada, até mesmo para as pessoas se envolverem em assuntos acadêmicos e tal. Inclusive, no meu primeiro dia de aula da faculdade, aconteceram, acho que foi no primeiro dia ou na primeira semana, não lembro bem, aconteceu um debate a respeito disso, e na época eu tinha que provar, olha para vocês verem, olha para vocês verem é ótimo, né? Eu tinha que provar que eu era negra. Eu tenho um documento registrado em cartório, onde eu falo Delvânia Cristina, me considero negra, piriri, pororó, filha de tal, da mãe tal, do pai tal. E aí, na época, quando eu cheguei nesse cartório para poder fazer esse documento, que sem esse documento eu não fazia inscrição, não fazia matrícula, né, da faculdade, o rapaz do cartório olhou para mim e falou assim, uai, mas... Falei, é isso mesmo, moço, eu preciso desse documento. Aí ele falou de novo, né, pensou assim, ele falou, mas... Eu falei, eu sei que é só olhar para mim e ver, mas eu preciso desse documento. E aí eu fiz esse documento, na época ele me cobrou só a taxa do cartório, né? Uma taxa, não lembro direito, eu acho que girava em torno de 60, 80 reais essa taxa, porque para pagar o valor total do documento era muito mais caro. E aí ele cobrou só essa taxa aí dos custos do selo, né? Da assinatura lá do escrivão, né? Que fala. E aí foi essa taxa que me foi cobrada, e eu tenho esse documento até hoje. Depois eu vou tirar uma foto, né, tirando os números dos meus documentos, e vou deixar nos destaques para vocês verem esse documento. E aí, o que as pessoas precisam entender? Enquanto não houver políticas sociais que abracem essa população, não só os negros, e quando a gente fala de minoria, não quer dizer que nós estamos em menor número, mas a gente precisa de políticas voltadas para essas pessoas, que sofrem toda uma questão social, que seja o negro, que seja o indígena, que seja o homossexual, que seja a mulher. Aqui ninguém está querendo fazer diferenciação de raça. E se você não estiver aberto a ouvir, a debater sobre... Aí, né, eu não posso fazer nada por você. E nem, né? Enfim, essa é a nossa realidade. E, como eu disse, com a cota ou sem a cota, a minha vaga, ela era legítima. Ok, aí voltando à história que eu comecei para vocês sábado passado. Chegando na faculdade, né? Fiz o terceiro ano, meu terceiro ano foi maravilhoso, do colegial. Passei, entrei na faculdade, cheguei na faculdade um belo dia, tô lá sentadinha. Quem que é a professora que entra, né, dentro da sala de aula? A digníssima, que falou tudo aquilo para mim lá no segundo ano do colegial. Aí ela chegou para mim e falou assim, nossa, você aqui e tal, é uma satisfação te ter aqui. Pensei comigo, aham, beleza. Seguiram-se os dias das aulas e tudo, e ela dava uma matéria que era crucial para minha formação, que é uma matéria, né, onde você começa a ter todo um pensamento e começa a escrever, a produzir o seu material para a sua defesa, né, no final do curso da monografia, que é o exame de conclusão de curso, né? Alguns cursos é o TCC, outros é a monografia. Todo o trabalho que eu entregava para ela, gente, todo o trabalho, ela zerava. Quando ela não zerava, ela dava meio ponto, ela dava 2 décimos e assim ia. E aí, como eu disse, muitas pessoas ali naquele âmbito acadêmico já conheciam o que tinha acontecido comigo na época do colegial, do segundo ano do colegial. E tudo que eu fazia, se eu escrevia qualquer coisa, ela falava que eu tinha parafraseado, que eu tinha feito cópia e aquele outro. Para quem não sabe, gente, parafrasear é, por exemplo, eu falo assim, o autor fala, Pedro tinha 2 botas. Aí eu escrevo, né? O autor falou, Pedro tinha 2 botas, e eu vou e escrevo as 2 botas de Pedro. Isso é parafrasear, você fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E isso no mundo acadêmico, em qualquer lugar, isso é errado. E aí o que acontece? E aí tudo que eu fazia, nada. Eu falei, gente, eu vou bombar na matéria dessa mulher, né? O que eu vou fazer? Ok. Aí eu peguei e me dirigi, né, até os responsáveis da faculdade na época, a supervisora de curso e o diretor falou, falei, eu vou bombar e tal. Ela falou assim, não, Delvânia, calma, não é assim. Eu falei assim, é assim sim, olha aqui meus trabalhos. Ela tá me reprovando, ela tá me perseguindo, eu vou zerar, eu vou bombar nessa matéria. Gente, tal de reprovação em faculdade é o trem mais complicado do mundo, porque sempre vai chocando uma matéria na outra e no final você tem mais um ano para cumprir. Aí ela analisou os meus trabalhos, e aí ela falou assim, não, eu vou dar uma olhada aqui e te falo.
Aí ela analisou, ela viu que meus trabalhos não estavam errados, né? Essa supervisora minha do curso, e ela falou assim: qual que é seu próximo trabalho que você vai entregar? Eu falei: não, é sobre o tema tal, tal, tal. Ela falou assim: faz só a capa e pega o trabalho comigo tal dia. Aí eu peguei e falei assim: não, beleza, eu vou entregar no dia tal, e aí você me entrega. Entreguei o trabalho que a supervisora do curso tinha feito. O que que essa dita professora fez? Que se dizia professora, né? O que que ela fez? Ela zerou o trabalho. E aí eu fui e levei, falei assim, aqui, eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo. Ela zerou o trabalho. Aí ela foi e chamou ela. Na hora que ela chegou na sala da supervisora, ela virou e falou assim: Delvânia, eu já te falei. Já te falei que está errado e você não precisa vir aqui reclamar. Eu já te falei. Aí a supervisora virou para ela e pegou e falou assim: então, mas quem fez o trabalho fui eu. E agora eu quero que você me mostre onde é que tá errado. Gente, essa mulher ficou branca, verde, roxa, amarela, de tudo quanto é cor. Ela só não desmaiou porque ia ficar feio. E aí ela teve que revisar todos os meus trabalhos e me dar as notas, né, que eram merecidas. Ok, passou o ano, né? Tudo, as minhas notas foram revistas, foram consertadas. Passou o ano e aí ela foi convidada, né? Ela não era do corpo físico, como é que fala? Ela não era concursada, né? Ela era contratada e aí ela foi convidada, né, a se retirar da universidade. E é aquele negócio, né? Tem dias de luta, mas de vez em quando tem os dias de glória, né? E por que que eu tô contando isso pra vocês? Por que que essa situação ela é tão séria? Que aconteceu comigo e graças a Deus eu tenho uma base familiar que sempre apoiou tanto eu quanto a minha irmã nos nossos estudos, né? Que o estudo é o mais importante e tudo, e como eu sempre digo para os meus alunos, conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você jamais. Mas e se eu não tivesse essa estrutura? Quantos alunos negros, quantas alunas negras, elas abandonam a sala de aula, abandonam uma faculdade por causa desse tipo de perseguição? E aí vocês percebem o quanto que isso é sério? Na minha monografia, eu queria até levantar esse tema, né? Falar sobre o racismo institucional. E aí um queridíssimo professor meu virou para mim e falou assim: Devânia, não vai, porque isso, gente, há 12 anos atrás, né? Eu comecei a faculdade em 2008. Ele falou assim: Devânia, não vai. Porque eles podem te reprovar na sua monografia. Ganha nome, ganha notoriedade, deixa isso para um mestrado mais para frente, que aí vai ser um momento em que você vai ter voz. E ele estava certo. Provavelmente, se eu tivesse ido para a banca com esse tema, talvez eu seria reprovada. Esse querido professor meu também, ele me deu um grande conselho, que ele falava para mim assim: Delvânia, não brigue, não levante a voz, melhore seus argumentos. E assim eu tenho feito até hoje. E a gente vai lutando, né? E é a história que me emociona, porque a vida da gente é isso, né? E a gente vai aí. Eu costumo dizer que não é nem difícil matar o leão, né? Desviar das antas. E eu tive algumas antas na minha vida. Mas é isso aí, gente. E eu vou ficando por aqui a respeito desse assunto, né? Dessa história. E eu queria deixar para vocês, talvez eu não volte, né? Agora a Dayana vai tomar conhecimento, vai continuar aí, né? Toda a conversa, todas as informações. Ela vai começar a produzir os vídeos agora. Se a gente não se vê, um Feliz Natal. Eu espero que na casa de cada um, né, possa, apesar de toda essa dificuldade que a gente tem vivido esse ano, possa ser realmente um momento aí, né, de melhoria, que a gente possa se reunir da melhor forma possível, né, com os nossos de casa, e que a gente possa ter aí um início do ano com uma visão aí de uma vacina e que as coisas possam ir para frente, né? E mais uma vez, obrigada por vocês, né, estar aqui acompanhando a gente. Aí outro ponto que eu quero colocar aqui para vocês que eu havia esquecido é que em meados do século XX, quando começaram a vir, né, as religiões neopentecostais, foi que esse termo macumba também ele ficou mais acalorado como sendo algo inferior, como se fosse algo ruim ou algo pecaminoso. E aí começou assim a perseguição, né, dessas religiões de matriz africana. E aí o que a gente vê aí, que às vezes coloca fogo num terreiro ou agride alguém apenas pelas roupas, né, pelas vestes que está usando, que fazem parte daquela religião. Então é o que eu sempre falo para vocês, né, gente? Vamos manter o respeito pelo outro. Esse é o mais importante. E é isso aí. Obrigada mais uma vez e até mais.